Investir no exterior, diretamente nos Estados Unidos. Nesse vídeo vou mostrar para você a importância de se ter uma parte do capital em moeda forte, no caso o dólar, diretamente nos Estados Unidos e não em ativos que apenas replicam o dólar, replicam o índice americano. Vou mostrar também por que investir agora, que o dólar está no topo histórico, quase R$6. Então, para saber de tudo isso, fica nesse vídeo, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu vou contar para vocês a minha decisão de começar a investir diretamente no exterior. Eu abri conta numa corretora lá nos Estados Unidos. Eu vou gravar um vídeo com a minha tela mostrando passo a passo como que abre a conta, a transferência do dinheiro, a compra do meu primeiro ativo lá. Então já ativa o sininho aí para não perder quando sair esse vídeo. E é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. E se você está começando a montar uma carteira de investimento de longo prazo agora, mesmo que ainda não tenha no Brasil, já considera montar uma parte no exterior, você vai entender por quê. É muito mais fácil para quem está começando sem nada agora do que para quem já tem uma carteira aqui. E fica nesse vídeo até o final que você vai entender por quê. Para explicar a minha decisão, eu vou dar um passo para trás e falar da importância da diversificação dos investimentos. Então vamos para a tela para poder ilustrar, você vai entender melhor. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que a diversificação do investimento a gente busca para proteção do patrimônio e não para aumentar os ganhos. Se fosse para aumentar os ganhos, a gente escolheria aquele ativo que está rendendo mais ou aquele que mais promete e colocaria tudo nele. E como a gente sabe que quanto maior o risco, maior o retorno, a gente busca diversificar, aceita ganhar menos para poder proteger. Se aquele ativo milagroso não vingar, você tem toda uma carteira que pode compensar. Então, depois de estudar, a gente inicia aí a montagem de uma carteira de investimento do zero. Vou deixar um vídeo aí de sugestão, como começar uma carteira do zero. E vamos falar a princípio de Brasil. Falando de Brasil, a gente já está na tela aí, o gráfico do dólar referente ao real, só para você ter uma noção de quanto que ao longo do tempo o real vem se desvalorizando, que já é um indício que a gente tem que ter uma parte do patrimônio em dólar. Então aqui dentro do Brasil, a gente vai, escolhe os ativos certinho, diversifica legal, renda fixa, renda variável, aí diversifica na renda fixa, título público, título privado, pós-fixado, pré-fixado. Você fez tudo certinho, escolheu tudo certo. Vai para a renda variável, escolhe as ações, escolhe os fundos imobiliários, diversifica entre as ações, entre os setores, diversifica entre os fundos imobiliários, galpão logístico, shopping, faz toda a lição de casa e com isso, historicamente falando, todos que fizeram isso com paciência, com estudo, longo prazo, tiveram sucesso. Agora imagine uma situação um pouco diferente. O cara que fez tudo isso, ao invés de morar no Brasil, ele morava na Venezuela. Então ele fez tudo o que o cara daqui fez, porém ele mora na Venezuela. A Venezuela, até metade dos anos 90, era um dos países mais ricos da América Latina. O país do petróleo era chamada Venezuela Saudita, era um país muito rico, que hoje passa por uma crise sem precedentes, sem luz no fim do túnel. Então, o cara fez a vida inteira a lição de casa, fez tudo certo, e hoje, com certeza, ele não está desfrutando de tudo isso, porque todo o dinheiro dele ficou num país que está praticamente quebrado. E a gente não sabe no futuro o que pode acontecer, se isso... Tomara que não, mas e se isso vem acontecer com o Brasil? A gente não sabe. Desde 2018 eu venho martelando para poder começar a montar a carteira fora do país. Comecei a estudar o mercado americano, vim estudando, mas fui postergando essa decisão, talvez pelo desconhecimento, que eu prezo em investir no que eu conheço. E eu fui postergando, resolvi só agora. Por que nos Estados Unidos? Por ser a economia mais forte do mundo. Imagino eu que se vier acontecer dos Estados Unidos quebrar, então se eu tentar arriscar um outro país, eu acho que eu vou estar pior. Então resolvi, pela facilidade que é hoje, você abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, eu decidi pelos Estados Unidos. E por que resolver investir agora no exterior, 2020, com o dólar, pode olhar no gráfico, topo histórico, batendo quase R$6? Primeiro motivo, eu não consigo voltar no tempo. Porque se eu conseguisse voltar no tempo, eu começaria minha carteira do zero, sem ter nada no Brasil, eu começaria já balanceando um pouco
no Brasil, um pouco nos Estados Unidos, tá? Mas isso não está no meu controle, isso entra aqueles três pilares de investimento, de enriquecimento. O tempo não está no nosso controle, eu já tenho vídeo falando sobre isso. Segundo motivo, não dá para adivinhar o que vai acontecer com o dólar. Se eu conseguisse adivinhar, conseguisse prever o que vai acontecer no longo prazo, eu com certeza tomaria a decisão mais correta. Mas como não dá, a gente toma a decisão baseada em cenários. No curto prazo, eu acredito que o dólar vai subir. Deixar o vídeo aqui, ó, falando do corte da Selic, o aumento do dólar, explicando por que eu acho que o dólar vai subir. Porém, não dá para ter certeza. O governo brasileiro pode agir, pode vender dólar, derrubar o dólar. Com essa premissa de não saber o futuro, a gente tem que tomar a decisão baseado em estratégia e cenários diferentes. Eu fiz meu primeiro aporte agora. A minha intenção é ter 30% da minha carteira em dólar. Mas eu não vou fazer um aporte de uma vez. Primeiro que eu não tenho esse dinheiro para pegar 30% do que eu tenho e colocar. Para isso teria que vender aqui no Brasil para poder pôr em dólar. Não vou fazer isso. Segundo, mesmo que eu tivesse o dinheiro, mesmo que eu decidisse vender ou tivesse o dinheiro equivalente a 30%, se eu coloco agora o dólar despenca, é aquela pancada que eu falo, quem vai entrar na bolsa tem que ir entrando aos poucos, o mesmo se aplica para investimento no exterior. Então, o que eu decidi fazer? Vou entrando aos poucos, vou aportando mês a mês até atingir meu objetivo. Se o dólar subir demais agora, beleza. Ele vai subindo, eu vou comprando, eu vou chegar antes nos 30%, porque o que eu estou colocando agora, eu vou estar tendo esse ganho, eu vou estar comprando mais caro, mas o que eu estou comprando vai sempre subindo e eu vou chegar nos 30%. Beleza. Se o dólar cair demais, eu continuo comprando, demora um pouco mais para chegar, mas eu vou estar comprando mais barato. Então, de qualquer cenário, subindo ou descendo, a estratégia de longo prazo, a estratégia de ir aos poucos, ela se justifica. No longo prazo, não vai me afetar. Se eu ficar aqui tentando adivinhar, esperando o dólar baixar e ele não baixar, eu vou ficando de fora. Se eu entrar de uma vez, ele pode cair e aí é aquela pancada. Então, imagina o cara, vou mostrar aqui, ó, finalzinho do ano passado, era topo histórico. Então o cara não entrava porque achava que o dólar estava caro. Ele até deu uma quedinha aqui. Só que o cara que estava esperando também não comprou aqui porque ele não adivinha fundo. Não tem como você adivinhar o fundo olhando para o futuro. O passado é fácil. E aí ele está esperando e vai continuar esperando. Por isso a minha decisão de já perdi esse tempo todo, deveria ter começado antes por um lado, por outro. Poderia ter começado num mercado sem entender nada e feito besteira, então por isso que eu tive esse tempo de estudo antes de entrar. Vou gravar o vídeo abrindo a conta na corretora com passo a passo para vocês verem quanto é fácil, fazendo a transferência para lá, fazendo o câmbio, fazendo o primeiro aporte. Vou falar um pouquinho do ativo que eu comprei, o porquê que eu escolhi comprar esse ativo, a minha carteira teórica no exterior, porque o que eu fiz? Eu montei uma carteira teórica com alguns ativos, que eu não tenho nenhum. Aliás, agora eu tenho um, que eu fiz o aporte. Então, o que eu vou fazer? Cada vez que eu for aportar, eu vou aportar num ativo desse. Eu já tenho uma carteira montada, teórica, e vou buscar essa carteira. Beleza, então? Então, se gostou, já deixa o like no vídeo, compartilha ele, começa o quanto antes a investir no exterior. Valeu!